Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês, crianças? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano. Vamos então providenciar o material, verificar se está tudo certinho aí? Então, lápis, borracha, seu caderno e a folha de atividades referentes à unidade 12, aula 1 e 2. Estão tudo certinho aí com vocês? Ótimo! Então, vamos ver os objetivos da aula de hoje. Ler, compreender e interpretar os textos apresentados. Distinguir um fato da opinião relativa a este fato nos textos lidos. Então, para iniciar nossa aula hoje, olha o que eu trouxe aqui. O que é isso aqui? Isso mesmo, né? Uma sombrinha, um guarda-chuva. E um guarda-chuva ou uma sombrinha nos lembra do quê? Isso, né? De quando o tempo está chuvoso, nos lembra da chuva. Então, esta sombrinha aqui não é uma sombrinha comum. Olha só, vocês estão vendo que parece que tem algumas coisas escritas aí nela? Vamos tentar ver o que nós temos aqui? Olha só. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Olha lá, primeira faixa. Acho muito chato quando está chovendo. Olha só, temos aqui uma opinião de alguém. Olha a outra aqui, ó. Eu não gosto quando chove forte, porque entra água lá em casa. Vamos ver essa outra aqui, ó. Eu acho legal quando chove no verão, é refrescante. Gosto quando chove porque brinco nas poças d'água. Não gosto quando chove, porque tenho que levar o guarda-chuva e ainda me molho. Gosto quando chove porque jogo mais tempo no videogame. Não gosto da chuva com seus trovões. Eu gosto da chuva porque molha as plantas. Acho muito chato sair quando está chovendo. Então, olha, né, as outras aqui até a professora já tinha lido essa aqui também. Então, vejam que nesse guarda-chuva nós temos o quê? Muitas opiniões. Opiniões referentes ao quê? Isso mesmo, a chuva ou ao fato de estar chovendo, a um dia de chuva. São opiniões parecidas? Não, né? São opiniões diferentes, porque cada um de nós tem uma opinião sobre determinado fato, sobre determinada coisa. E hoje, para nós iniciarmos a nossa aula, eu trouxe um texto de um menino que queria muito que chovesse. Por que será? A gente viu aqui no guarda-chuva que tem algumas pessoas que não gostavam da chuva, que achavam a chuva chata, outros achavam a chuva legal. Por que será que este menino quer que chova? Vamos acompanhar a leitura na tela e descobrir? Severino faz chover. É um texto de Ana Maria Machado. Era uma vez um menino chamado Severino. O menino não tinha nada demais. Era um menino como os outros, magrinho, moreno, levado e cabeludo. A mãe brincava que ele também era zoiudo, por causa dos olhos pretos, grandes e arregalados. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino, que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia.
Por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham folhas, nem flores, nem frutas gostosas. Tudo estava seco, até o riozinho, e as pessoas iam ficando tristes. Mas Severino não, ele era muito alegre e cheio de ideias. Um dia resolveu fazer uma surpresa para todos. Cismou que ia fazer chover e perguntou para o pai: Pai, como é que chove? O pai disse que as nuvens guardavam uma espécie de aguinha que um dia cai. Quando viu umas nuvens lá no céu, começou a cantar: chove, chuva, chove sem parar. Mas não choveu. Severino achou que as nuvens estavam muito altas e não ouviram. Chamou outras crianças e cantaram: tomara que chova 3 dias sem parar. Mas não choveu. Aí resolveu mandar uma carta para as nuvens, mas ele não sabia escrever, nem seus amigos. Fizeram, então, uma porção de desenhos para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com muitas plantas e bichinhos bem felizes. Agora que os desenhos já estavam prontos, era preciso entregar. Então, Severino teve uma ideia. Amarrou os desenhos na perninha de um pombo-correio. O pombo subiu e sumiu lá em cima nas nuvens. Depois ele desceu sem os desenhos dos meninos. As nuvens devem ter gostado, porque de repente começou a chover. No começo foi devagarinho, um pingo aqui, outro ali. Todo mundo sentia um cheirinho bom de terra molhada. Depois foi aumentando. Caía água que era uma beleza. A água formou poças e riozinhos, onde os meninos soltavam barquinhos de papel. A chuva durou uma porção de dias. Todo mundo ficou muito contente, mas ninguém estava tão contente como Severino. Olha só, né? Então aqui a gente conseguiu entender por que, né, que o Severino queria muito que chovesse. Vão pensando aí que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. A professora separou aqui, né, algumas coisinhas para a gente refletir sobre o texto, tá? Então vamos pensar lá. Por que Severino queria que chovesse? Isso mesmo, né? Porque a terra dele estava muito seca. Fazia muito tempo que não chovia, né? Então, ele tinha esse desejo que chovesse para molhar as plantinhas, para sair um pouco daquele amarelo, para ter água no riozinho. Então, esse era o desejo dele. Agora, qual que era a opinião da mãe sobre Severino? Vocês lembram lá no texto? Falava que Severino era parecido com um monte de outros meninos, né? Mas a mãe dele achava uma coisa. O que será que era? Olha lá, ó. O menino não tinha nada demais. Era um menino como os outros, magrinho, moreno, levado e cameludo. A mãe brincava que ele também era zoiudo, né? Porque ele tinha os olhos pretos. Vocês viram ali que a palavra zoiudo está entre aspas, porque é uma palavra da nossa linguagem aí oral, né? A gente, na hora de escrever ali, transcreveu da forma que a gente fala. Então, tá, né, dando esse destaque. Então, a opinião da mãe sobre ele é que ele era isso mesmo, né? Zoiudo. Qual foi a opinião de Severino a respeito das nuvens quando cantou para elas e não choveu? O que aconteceu que não choveu? Olha lá, ó. Mas não choveu. Severino achou que as nuvens estavam muito altas e não ouviram. Então, né, na opinião dele, né, ele achava que elas não poderiam ouvi-lo porque elas estavam muito altas, né? Então, achou que as nuvens estavam muito altas e não ouviram.
Agora, uma opinião da autora sobre Severino. Então, o que a autora opina? O que ela acha? O que ela fala sobre o Severino? Vamos ver lá. Letra A. Severino não sabia escrever. Será que isso é uma opinião da autora ou isso é ali um fato que o texto está apresentando? Letra B. Severino era um menino triste porque não chovia. Não, né? Falava o quê? Que ele sempre estava alegre, cheio de ideias. Letra C. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. Ela fala isso? E letra D. Severino era zoiudo. Quem que a gente viu que falava que Severino era zoiudo? A mãe. Então, o que sobra aqui para nós como uma opinião da autora sobre o Severino? Isso mesmo, Severino era muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. Isso na opinião da autora, né? Ela dizia que ele era parecido com uma porção de meninos que ela conhecia. Talvez não seja parecido com uma porção de meninos que eu conheço ou que vocês conhecem, mas era parecido com os meninos que ela conhecia. Agora, o fato principal apresentado no texto. Então, qual que é o fato principal que esse texto, né, apresenta? Que a história se desenvolve a partir deste fato aí. Letra A. O menino Severino era muito alegre. Ele era alegre? Era. Mas o texto vai falar só sobre isso ou vai girar em torno dessa alegria dele? Não. Letra B. Severino não sabia escrever? Isso, ele não sabia escrever. Então era um fato, mas o texto vai discorrer sobre isso, explicar sobre isso? Também não, né? Letra C. As plantas amareladas pela falta de chuva. O texto vai ficar ali nesse fato, falando das plantinhas que estavam amareladas? Também não, isso mesmo, ele cita, né, as plantas amareladas. E na letra D nós temos aqui, ó, muito tempo não chovia na terra onde Severino vivia. Isso mesmo, né, a letra D. Esse é o fato principal, porque toda a história, todo o texto vai estar em cima deste fato, né? Então inicia falando sobre isso e a história acontece ali, né, em volta disso. Então Severino queria que chovesse, ele vai cantar, ele vai fazer os desenhos até que venha a chuva que tanto aquela terra precisava. Bem, então vamos ver um pouquinho esse trecho aqui, ó. A terra de Severino, que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo amarelo. Vocês conhecem algum lugar assim? Será que esse lugar existe, essa terra existe? Quando a gente fala em uma terra seca, com as plantinhas, né, ali sem água, o rio quase secando, o que a gente imagina pensando no nosso país, no nosso Brasil? Vocês sabem aonde que a gente tem uma região com mais seca? Isso mesmo, muito bem para quem lembrou da região Nordeste. Então nós, né, que estamos aqui no Sul, nós somos privilegiados até com a questão de chuva, né? Às vezes a gente, né, ouve que está faltando chuva, que a gente precisa economizar água, porém nós não sofremos como o pessoal aqui do Nordeste sofre com a falta de chuva, né? Então, para quem mora aqui, a chuva é muito mais importante, é motivo de muita alegria por conta dessas, né, questões que a gente viu no texto. Apesar da história do Severino ser uma história, como a gente fala, fictícia, né, uma história criada, inventada, né, com fatos ali de mandar os desenhos para a nuvem e tal, que a gente sabe, né, que não são fatos reais, mas essa terra, ela existe e sofre sim com a questão da seca, tá? Olha só, vamos ver algumas imagens aqui. Olha aqui, ó, quando ele fala lá, ó, a terra, né, amarelada, poeira, né? Aqui
um cabrito, né, um bode ali magrinho, sequinho, aparecendo os ossos, né, por conta dessa falta de água, por conta de pouco verde para se alimentar. Olha só aqui, ó, né, a terra toda ali quebradinha, né, onde era um rio, que a gente vê que ainda tem bastante verde aqui em volta, então onde era um rio, um lago, a gente vê um pouquinho de água só, né? Então ali no texto falava do riozinho secando. Então essa tristeza ali de ver a terra rachada ali, né, por conta da falta de chuva, por conta da seca. Olha aqui, ó, outra imagem que mostra bem a questão do sertão nordestino ali, né? Então, né, toda a região ali mesmo, como ele fala, amarelado, né? Então, esse amarelado pela falta realmente de chuva. Então, por isso, né, para Severino, a chuva era muito importante. Bem, agora olha aqui, ó, chuva chata. Por que será a chuva chata? Então, a gente viu ali no primeiro texto, o Severino, né, com as pessoas ali querendo que chovesse, né, com essa alegria. Todo mundo ficou alegre, ficou contente, né? Mas Severino ficou muito mais, porque ele sempre já era contente. Agora, por que será a chuva chata? Quando que a chuva é chata, né? Ou na opinião de quem que a chuva é chata? Em que momento será que essa chuva é chata? Vamos descobrir? Então, olha só, a professora trouxe para vocês um poema também. Então, o primeiro foi um texto narrativo que narrava uma história. Agora nós vamos ter um poema do Pedro Bandeira com o título Chuva Chata. Vamos acompanhar a leitura com a professora na tela. Chuva chata, está chovendo, a televisão está quebrada e o meu irmãozinho não sabe jogar dominó. Está chovendo, eu estou só, não posso ir lá fora, jogar bola nem peão, que chateação. Está chovendo, eu já li meu livrinho, tinha um menino e um dinossaurinho. Está chovendo, lá no livrinho tinha um ratinho e fazia sol. Está chovendo, vou ler de novo, acho que a chuva não joga peão nem futebol. Então, olha, né, olha a diferença aqui dos dois textos, né? Então, um que falava o quê? Sobre esse desejo da chuva e outro em que, né, alguém está ali chateado com a chuva, né? Chuva chata. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse poema. Bem, qual que é o assunto do texto? O que fala ali durante todo o poema? Isso fala que está chovendo, mas além do fato de estar chovendo, o que né, faz com que o menino ache que a chuva seja uma chateação? Isso mesmo, ele não acha o que fazer, porque a TV está quebrada, né, o irmão dele não sabe jogar dominó, ele não pode ir lá fora jogar bola, né? Então, o assunto principal do texto é a falta do que fazer no dia de chuva. Então, para ele, né, para essa criança que é apresentada no texto, né, a chuva está sendo algo que está incomodando, porque ele não pode ir brincar lá fora. A gente viu que lá no primeiro texto, Severino, né, estava feliz com a chuva, as crianças foram brincar, colocaram barquinhos de papel na poça d'água. Mas aqui, nesse texto, né, o menino não podia sair lá fora e ele não tinha opções do que fazer nesse dia, né? Então, o assunto principal é a falta do que fazer no dia de chuva. Agora, qual que é o fato principal apresentado no poema? Cada estrofe do poema ali traz sempre esse fato apresentado. Qual que é? Isso mesmo, está chovendo, né? Então, esse é um fato. O menino não pode mudar esse fato porque está chovendo. Qual das expressões abaixo mostra uma opinião? Então, letra A, está chovendo, será que é uma opinião? Letra B, eu já li o meu livrinho. Letra C, que chateação.
Letra D, a televisão está quebrada. O que será que é uma opinião? Isso mesmo, né? A letra C, que chateação. Naquele momento, essa é a opinião do menino, né? Que chateação, não tem o que ele fazer, está chovendo. O menino vai ler de novo, porque na opinião dele, a chuva, então ele termina falando. O que ele termina falando? Vocês lembram? Isso mesmo, né? A chuva não joga peão nem futebol, né? Então a chuva não brinca. Então, na opinião dele, né, vou ter que ler de novo, que a chuva, ela não sabe que é brincar, não para de chover, né? Está me atrapalhando. Então, né, a opinião dele é que a chuva não jogava futebol nem peão. Agora, ó, nós falamos muito sobre fato e opiniões. Vocês viram na fala da professora, a professora sempre colocando, né? Desde lá, quando a professora, né, abriu a sombrinha, a professora colocou ali as opiniões das pessoas. E durante o texto, ali durante as atividades, a professora foi falando sobre, né, o fato que o texto apresentou ou algumas opiniões que o texto apresentou. Então, o que difere um fato de uma opinião? Vocês conseguiram perceber ou ainda não? Vamos ver um pouquinho isso, olha lá. Quando a gente fala, né, está chovendo, né? O que é isso? É um fato ou é uma opinião? É um fato. Por quê? Porque é aquilo que está acontecendo. Se está chovendo, eu não posso mudar a chuva, nem vocês, né? Está chovendo, é realmente um fato, é algo que está acontecendo, é algo que está existindo naquele momento e ninguém pode fazer aquilo parar. Agora, quando eu falo, né, como o menino fala ali, está chovendo, que chateação! Ou, como o Severino falaria para os amigos dele, está chovendo, que alegria! Vejam que aqui eu tenho duas, isso mesmo, opiniões e que podem ser diferentes. Então, o fato é o mesmo, mas a opinião sobre o fato é diferente. Aquilo que eu penso sobre o fato, aquilo que eu acho, né? Então, está chovendo, é o fato. Que chateação! Era a opinião do menino que não tinha, né, o que fazer no dia de chuva. Que alegria! Era a opinião de quem estava esperando a chuva há muito tempo para regar aquela terra seca. Então, as opiniões podem e até devem ser diferentes, né? Então, a nossa opinião é conforme a gente encara, a gente vê aquele fato, como que aquele fato impacta ali na nossa vida, né? Então, olha só, a professora vai trazer um outro texto para a gente entender um pouquinho mais essa questão. A causa da chuva, Milor Fernandes. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Bem, gente, esse texto ele é uma fábula. Então vejam, né, que a professora hoje apresentou três, né, textos de estrutura diferente para vocês, né? O primeiro texto era narrativo, assim como a fábula,
Mas a fábula, ela sempre nos traz aí um ensinamento e sempre nos traz os animais, né, falando, os animais imaginando alguma coisa. Então, olha só, vamos refletir um pouquinho aqui, né? Quem que falava, né, ou melhor, na opinião de quem a chuva era a água que caía do telhado? Quem que tinha essa opinião sobre a chuva? Vocês lembram? Isso, a galinha, né? Então, na opinião da galinha, a chuva era a água que caía do telhado. Agora, quem que tinha opinião que a chuva era a água que borbulhava na lagoa? Isso, o sapo, né? Então, na opinião do sapo, ele via a água da lagoa borbulhando e aquilo para ele era a chuva. E para quem a chuva eram as gotas que escorriam das folhas das árvores? Para a lebre, né? Então, a lebre, na visão dela, imaginava que a chuva eram as folhas escorrendo aí das árvores. Então, vejam que cada um deles tinha uma opinião sobre a causa da chuva, né? Sobre o que causava a chuva. Bem, então, vamos ver ali um pouquinho. A ideia central do texto é apresentar uma discussão sobre o telhado do galinheiro, a chuva, a água da lagoa, as folhas das árvores. Muito bem, a letra B, sobre a chuva, né? Então, essa é a ideia ali da discussão dos animais. Qual que é o provérbio que melhor se encaixa ao texto, né? Então, qual frase ali melhor se encaixaria nesta fábula? Vamos ler e pensar bem. Letra A, a mentira tem pernas curtas. Letra B, as aparências enganam. Letra C, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Letra D, não julgueis e não sereis julgados. Qual será que é? Olha, pensando na opinião ali dos animais, eles davam opinião conforme o quê? Conforme o que eles viam, conforme a aparência das coisas. Então, as aparências enganam, porque na realidade nós sabemos que a causa da chuva não era nenhuma daquela que eles colocaram. A fábula de Milor Fernandes é uma afirmativa de que as pessoas não sabem o que falam, cada pessoa vê as coisas conforme o seu estado e seu ponto de vista, todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais ou o mundo é repleto de cientistas? O que será que significa isso? Pelo que a gente viu lá pela aparência, né, das coisas, seria a letra B, né? Cada pessoa vê as coisas conforme o seu ponto de vista. Cada animal falou sobre a chuva de uma maneira. Pode-se afirmar que o que eles falaram está baseado em que eles se basearam? Letra A, em definições de dicionários. Letra B, em pareceres científicos. Letra C, em explicações técnicas. Ou letra D, em opiniões de leigos? Isso mesmo, em opiniões de leigos. Afinal de contas, nós estamos falando aí em opiniões. Por que de leigos? Porque eles não conheciam, né, o fato, o motivo de estar chovendo. Bem, agora vocês vão ter 8 minutinhos para responder aí essas duas questões, tá? Então, responde, a gente volta a corrigir. O que vocês vão fazer? Vocês vão só copiar aquela que é verdadeira, vocês não precisam copiar tudo, tá? Então, vamos copiar o trecho do texto que indica um fato vamos escolher qual que é o verdadeiro e copiar, tá bom? Então, 8 minutinhos e a gente já volta.
Pronto, pessoal. Vamos então, olha, ainda não vamos corrigir. Agora a professora vai deixar aqui mais 4 minutinhos para mais essa questão. Aí sim a professora vai corrigir. Vamos lá então, 4 minutinhos. A fábula nos leva a concluir que... Pronto, agora sim vamos para a correção. Responda as questões copiando a alternativa correta. Número 1. O trecho do texto que indica um fato é: começou a chover, diziam que ia demorar, que bobagem, diziam que ia chover. Muito bem, letra A, começou a chover. Esse é o fato aí relativo a esse texto. Agora, o fato que causa a inquietação dos animais, por que eles estavam inquietos? Letra A, a chuva que caía. Letra B, a falta de chuva. Letra C, as discussões sobre os animais. Ou letra D, a conclusão a que chegaram?
Muito bem, a falta de chuva. E a número 3, a fábula nos leva a concluir que... Qual que vocês marcaram? Letra D, muito bem, as opiniões estavam erradas. Bem, hoje então nós tínhamos como objetivo ler, compreender e interpretar os textos apresentados e distinguir um fato da opinião relativa a este fato nos textos lidos. Então, vocês têm mais uma tarefinha aí com relação a esse texto, A Causa da Chuva, que vocês têm na folha de atividades aí de vocês. E fiquem bem até a nossa próxima aula. Vem aí, Geografia. Bom dia, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Chega mais que tem aula de Geografia começando. Então já pode separar seu material para realizar as anotações durante a aula e vem comigo descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. Ferrovias e transporte em Ponta Grossa e no Paraná. Esse será nosso tema. E como objetivo, nós iremos conhecer os meios de transporte que contribuíram para o desenvolvimento de Ponta Grossa e do Paraná. E para iniciarmos, me conta, quem aí de casa adora uma história? Eu tenho certeza que vocês, assim como a professora Evelyn, gostam de uma história. E hoje nós teremos uma participação especial aqui para dar início à nossa aula. A professora Liz irá contar uma historinha pra gente, então vamos apreciar. Olá, crianças! Tudo bem? Eu hoje trouxe para vocês uma história, A Cigarra e a Formiga. Não, mas é depois do inverno, no inverno seguinte. Isso mesmo, todos vocês aí em casa já sabem que a cigarra gostava de um pagodinho. A cigarra gostava. Ela gostava de tocar uma música, ela gostava de dançar. E a formiga sempre carregando as folhas, carregando comida, juntando tudo pro inverno. As formigas têm uma fama de carregadeiras, elas carregam tudo. E a cigarra, nem aí. Só que aí veio o inverno e a cigarra, morrendo de frio, foi pedir abrigo para a formiga. E a formiga, então, recolheu a cigarra. Até aí tudo bem. Acabou o inverno, elas tiveram um inverno muito divertido porque a cigarra tocou para elas lá um pagodinho e elas ficaram bem felizes. Só que aí, no outro inverno, a formiga rainha falou para a cigarra: olha aqui, cigarra, agora você vai ter que ajudar a carregar as coisas junto com as formigas. A cigarra então até que tentou. As formigas colocavam as folhas nas costas e levavam para o formigueiro, e a cigarra pegava 2, 3 folhas, colocava nas costas, perdia no meio do caminho, tropeçava nas folhas. E sem contar que foi ficando numa tristeza. A rainha formiga então teve uma ideia. Cigarra, eu tenho a solução. Já que você gosta tanto de cantar, nós vamos fazer um vídeo seu cantando. Vamos lançar no YouTube. Você vai ser a cantora. Vai conseguir muito dinheiro, vai ficar muito rica e vai levar inclusive as formigas no inverno para passar o inverno todo em Dubai. E assim ela fez. Começaram a divulgar: show da grande cigarra cantora. E a cigarra então... ficava enlouquecida, tocava, dançava e o povo ia à loucura. Cigarra, 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 cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Pois é, ficou muito famosa, ganhou muito dinheiro e dizem que agora, nesse inverno que passou, estava ela e as formigas carregadeiras em Dubai, num hotel 5 estrelas. Hein? E não é que a cigarra se deu bem? Oxe. Pensando aqui, será que vou ser cantora? Acho que vou cantar ópera.
Ai, pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, se arregalou. Então, pessoal, gostaram da história da cigarra e da formiga? Vocês viram que importante lição a formiga nos traz? Ela sempre esforçada, se preparando para as adversidades. A gente também precisa aprender assim como ela. Então, muito obrigada à participação da professora Liz hoje na nossa aula. Agora eu convido vocês a refletirem aqui comigo um pouquinho sobre a história. Então, vamos, primeira questão aqui para a gente refletir. Vamos ver lá. A formiga consegue carregar o que precisa para a sua sobrevivência. Vocês já observaram aí na casa de vocês, no jardim, que a formiga, né, ela costuma carregar lá pedaços de folha que às vezes são maiores que ela, outras formigas. Vocês já perceberam o quanto as formiguinhas são fortes? Agora para imaginar, e se nós tivermos que fazer como as formigas, será que nós conseguiríamos carregar por longos trajetos muitas coisas sobre nossos ombros? Né? Ou mesmo tendo as mãos, será que seria confortável essa situação pra gente? Difícil, né? Vamos para outra parte da nossa reflexão então. Qual maneira que o homem encontrou para transportar alimentos e pessoas? Bem, como nós não conseguiríamos, não somos tão fortes como as formigas, nós não conseguiríamos, né, realizar longos trajetos, carregando tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. E de que maneira mesmo, então, que o homem conseguiu suprir essa necessidade de fazer todo esse transporte de mercadoria, de alimento e até mesmo de pessoas, essa locomoção de pessoas? Como será que a gente faz isso? Através dos meios de transporte, não é mesmo? Isso aí! E próximo item aqui para nossa reflexão sobre a história. Como seria nossa vida atualmente se não existissem os meios de transporte? Pessoal, já pararam para pensar? Quem aí mora longe da escola? Como faria para chegar até a escola? Ou então o mercado, lá quando os pais têm que comprar aqueles quilos de alimento que são maiores, como faria para carregar tudo aquilo? Pararam para pensar? Como seria a nossa vida sem um ônibus, sem carro, sem moto, sem caminhão, sem trem? Já conseguiram imaginar? Seria muito mais difícil. Então, os meios de transporte, eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e eles desempenham um papel muito importante na nossa vida. Mas será que sempre foi assim? Vamos refletir agora. Primeiro, eu convido vocês a recordar aqui comigo quais são os tipos de meios de transporte que nós conhecemos. Nós sabemos que os meios de transporte estão divididos em 3 tipos, não é mesmo? Os aquáticos, terrestres e os aéreos. Os aquáticos são aqueles que se locomovem pela água, né? Temos aqui alguns exemplos. Os terrestres, eles irão se locomover, né, pelo solo, pela terra, pelo chão, rodovias, as avenidas e tudo mais. E os aéreos vão se locomover pelo ar. Então, nós conhecemos já esses 3 tipos de meios de transporte. Mas e antes do surgimento dos meios de transporte, como será que era? Vamos recordar então. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. Caminhando, ele atravessou grandes distâncias. À proporção que ia se desenvolvendo intelectualmente, pôde melhorar seu transporte. Então, a maneira que o homem conseguia se locomover de um lugar para o outro era somente a pé. Fugir de predadores, procurar por abrigos, procurar por alimentos, carregar esses alimentos, tudo era feito a pé e com muita dificuldade. Conforme ele foi se desenvolvendo, né, desenvolvendo a sua inteligência, o que acontece? O que surge? Será que revoluciona tudo na vida dele? Olha lá, vamos ver a próxima imagem aqui. A roda, não é mesmo? A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, foi possível deixar o transporte mais efetivo. Então, mesmo a roda não tendo aquela eficiência que nós conhecemos de uma roda hoje, né? Ela ainda assim fez com que o homem
pudesse melhorar muito ali as necessidades que ele precisava durante o dia a dia dele. Contribuiu muito para o dia a dia do homem. Agora vamos ver o que veio a seguir. Na antiguidade foram feitas estradas pavimentadas com pedras, o que facilitava a passagem de meios de transporte com rodas para vários propósitos. Então, conforme foram evoluindo, né, a criação da roda, eles foram adequando ela a meios de transporte e na antiguidade se viu essa necessidade, porque a roda não conseguia transitar por qualquer terreno, então eles foram criando ruas pavimentadas. E olhem lá que interessante essa imagem. Olha como a rua era pavimentada na antiguidade. Tinha um sistema de irrigação para a rua não inundar, tudo muito trabalhoso. Várias camadas ali de rochas para conseguir fazer essa estrada por onde passassem ali os meios de transporte da época. A domesticação de animais proporcionou transportes de tração animal. Cavalos, burros, camelos e bois, por exemplo, passaram a ser usados para facilitar o transporte. Então o homem percebeu que os animais poderiam ajudar eles a se locomoverem, ajudar eles com os meios de transporte. E então eles passaram a ser utilizados também. Agora, pensando nessa questão aí dos animais enquanto meios de transporte, vamos refletir um pouquinho. Será que vocês lembram de algum animal que tem a sua ligação com a história da nossa cidade? Esse transporte de animais faz vocês lembrarem de alguma coisa? Vamos ver aqui. Os meios de transporte contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade? Será que os meios de transporte interferiram? Vamos voltar lá atrás e lembrar do surgimento da nossa cidade. Lembram que os tropeiros contribuíram para a formação da nossa cidade? Então, além de seu papel na economia, o tropeiro teve importância cultural relevante como veiculador de ideias e notícias entre as aldeias e comunidades distantes entre si, numa época em que não existiam estradas no Brasil. Então as estradas, como nós conhecemos hoje, ainda não existiam aqui no nosso estado, nem no nosso país. Eram por estradas bem mais íngremes que os tropeiros iam passando. E vocês já conhecem bem a história do tropeirismo aqui na nossa cidade, não é mesmo? Então agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui que apareceu nesse texto. Veiculador de ideias e notícias. Então, além de transportar os gados e muares da feira lá do Rio Grande do Sul até Sorocaba, passando aqui pelos Campos Gerais, os tropeiros também levavam cartas, levavam informação, porque nós não podemos esquecer que naquela época não existia celular, não existia internet ainda, telefone não era cada residência com um telefone, então os tropeiros acabavam fazendo esta parte de troca de informações, eles agiam como um veículo de informação. Continuando então, vocês sabiam que atualmente Ponta Grossa concentra as mais importantes rodovias e ferrovias do estado? Já ouviram falar a respeito de que a nossa cidade aí é um importante entroncamento rodoferroviário? O que será que isso quer dizer? Vamos descobrir. O progresso da cidade entre o final do século XIX e o início do século XX esteve diretamente relacionado às ferrovias que o cruzavam. Sua posição geográfica conferiu ao local o título de maior entroncamento rodoferroviário do sul do Brasil, ou seja, a nossa cidade está ali posicionada no local estratégico e ela dá ligação a vários outros pontos do estado. Então, passando aqui pela nossa cidade, não era apenas os tropeiros que passavam, mais tarde a ferrovia também foi passando e com ela veio o progresso para a nossa cidade. Ponta Grossa ainda guarda resquícios desse passado importante, como a Casa da Memória, que vocês conhecem, né? Já viram várias aulas aqui do Vem Aprender, a Estação Saudade, a Estação Arte, marcas no espaço urbano que procuram manter viva a memória. Então, esses locais, né, antigamente, por eles ali passava a linha férrea, a linha do trem. Então, por isso que eles ainda são mantidos
e guarda uma importante parte do nosso passado aqui, da história de Ponta Grossa. O trânsito dos automóveis e caminhões foi se tornando cada vez mais intenso e nos anos de 1980 muitas linhas férreas começaram a ser retiradas. Então, com a vinda cada vez da modernidade, automóveis foram fazendo parte aqui da história da nossa cidade e com isso as estradas foram se fundando e dessa maneira as linhas férreas precisaram ser retiradas. Vocês conseguem imaginar? A Casa da Memória, Estação Saudade, todas ficam ali próximo ao Terminal Central. Conseguem imaginar uma linha férrea e todos os veículos da Vicente Machado parando para a passagem do trem? Ia ficar complicado, né? Um trem passando bem pelo centro da nossa cidade. Então, alguns desvios foram feitos, a gente ainda tem a linha férrea, né, que corta a nossa cidade, porém, alguns pontos que procura não prejudicar o trânsito, principalmente ali da região central. Então, foram coisas que foram acontecendo de acordo com a evolução dos meios de transporte. Mas e as estradas de rodagem? Será que elas tiveram importância na formação e desenvolvimento de Ponta Grossa? O que vocês acham? Será que as estradas também contribuíram para a formação da nossa cidade? Somente na década de 1950, com um projeto implementado por Juscelino, é que as estradas brasileiras foram gradativamente melhorando, ou seja, as nossas estradas ainda eram um pouco precárias e somente com esse projeto, em 1950, que elas passaram por melhorias, mas mesmo assim, devido ao nosso posicionamento geográfico, devido a esse entroncamento que é possível fazer, essas várias possibilidades de acesso para dentro do estado, então a nossa cidade ainda ganhou destaque por conta disso. E no Paraná, como a ferrovia chegou em nosso estado? Então nós já vimos, né, como que foi essa interferência, essa evolução dentro da nossa cidade. Agora vamos pensar um pouquinho a nível do estado do Paraná, como que isso aconteceu. Nos primeiros séculos, as vias ou caminhos não passavam de estreitos abertos nas florestas, quase todos originários de antigas trilhas indígenas. Esses caminhos, ou picadas, como eram conhecidos, eram três: o Arraial Grande, o da Graciosa e do Itupava. Então esses eram os três principais caminhos utilizados aqui dentro do nosso estado. E esses caminhos, como a gente leu ali, eles foram formados pelos povos indígenas. Então os povos indígenas, né, com todo aquele conhecimento de dentro da mata que eles tinham e tudo mais, eles conseguiam traçar melhores rotas para chegar em diferentes pontos do nosso estado. E esses caminhos mais tarde foram utilizados lá pelos colonizadores. Continuando então. No século XIX, o desenvolvimento da economia, tanto no litoral como no Planalto, começou a exigir melhorias nas vias que ligavam um ao outro, ou seja, passou-se de meras picadas para a construção de uma estrada carroçável. A economia do estado foi crescendo, os produtos que eram produzidos precisavam ser movimentados por dentro do estado e então se viu a necessidade de melhorar esses caminhos e transformar eles em estradas que as carroças pudessem percorrer. Então, olha lá, aqui nós vamos ver agora os três caminhos que a professora citou e vamos acompanhar a legenda ali para identificar cada um deles. Então, tem ali, vamos ver, olha eles aparecendo. Em amarelo nós temos o caminho do Itupava, em verde é o caminho da Graciosa, que mais tarde foi transformado em Estrada da Graciosa, e o caminho Arraial Grande. Esses eram os principais caminhos que faziam uma ligação ali entre Curitiba e o litoral, ou próximo a Curitiba e o litoral. Joia! O Paraná, na segunda metade do século XIX, encarava dois desafios, tinha duas preocupações. O primeiro dele era
garantir que a economia mantivesse o ritmo crescente, ou seja, cada vez mais coisas foram sendo produzidas e exploradas dentro do nosso estado e tudo isso não podia ficar parado lá. O produtor precisava vender, para ele vender ele precisava movimentar, para ele movimentar ele precisava dos meios de transporte, que naquela época não eram muito eficientes, né? Imagina aí uma produção, vamos imaginar, de madeira, ser levada de carroça até o litoral. Era uma viagem muito complicada. Então eles estavam com essa preocupação, como que eles podiam fazer melhor esse escoamento de mercadoria e manter a economia crescente do estado. Outra preocupação era assegurar uma comunicação eficiente com o interior da província. Ou seja, vocês lembram que nessa época o Paraná ainda não era um estado, era uma província, né, que pertencia ao Império de Portugal. E o Império precisava sempre estar atento, informado, saber de tudo que estava acontecendo. Então era necessária essa comunicação. E então, como será que eles resolveram este problema? Olha lá quem surge, a ferrovia. Vem para tentar auxiliar, né, a província do Paraná na época a solucionar essas duas preocupações. Então vamos ver agora sobre a ferrovia no Paraná. Inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1885, a Estrada de Ferro continua sendo uma referência por sua engenharia ousada, importância econômica e pela beleza de suas estruturas que cortam a Serra do Mar. Pessoal, pensem lá, 1885, a tecnologia não era como a gente conhece hoje. Então, a construção dessa ferrovia foi um grande marco para a nossa história, porque ela, como diz ali, ela teve uma engenharia muito avançada para a época, ainda mais para encarar a Serra do Mar, que tem vários penhascos, despenhadeiros. Então foram feitas ali várias adaptações para conseguir fazer com que essa ferrovia passasse por ali e fizesse essa ligação com o litoral do Paraná. Continuando lá, estradas de ferro suprimiram as distâncias através da velocidade, porque olha, agora eles tinham essa velocidade que o trem proporciona, muito mais rápido que uma carroça, que um cavalo. Significaram igualmente a possibilidade de ocupar regiões inóspitas, regiões que não eram nem pensadas, nem estavam sendo imaginadas ser ocupadas naquela época, fundando cidades e estabelecendo ligações regulares entre os mais variados lugares. Então, a ferrovia ela causou essa conexão. Continuando lá. Agora nesse mapa, vocês vão observar aqui um pouco da economia que girava em torno da ferrovia naquela época. Então aqui mais a oeste a gente pode destacar a madeira, né? O pinheiro mais ao centro, que vocês sabem que o pinheiro, a araucária foi algo que foi muito explorado. Lá no litoral paranaense a gente tem o porto. Em Curitiba ali, grande concentração de indústrias. E vocês podem perceber aí a grande variedade de produção que nós tínhamos no nosso estado. E a ferrovia contribuiu não só para o escoamento dessa produção, como também da possibilidade de novas produções. E dessa maneira o nosso estado só foi crescendo. Joia! E aqui nesse outro mapa vocês podem observar as ferrovias, elas estão marcadas em vermelho, as ferrovias ainda ativas no nosso estado. Também temos agora os aeroportos, né, que também são muito importantes para o tráfego aéreo aqui no nosso estado. O porto ali no litoral, estão vendo? Ele está marcadinho por uma âncora. Em verde são as principais rodovias que cortam o nosso estado inteirinho. Em amarelo são rodovias também importantes, mas são ali chamadas de sistema viário complementar. São um complemento às principais rodovias do nosso estado. Então, olha só como a gente tem uma grande variedade de meios de transporte que fazem parte do nosso dia a dia e contribuíram para a economia do nosso estado. Muito bem. Agora eu quero falar para vocês uma curiosidade. Olha só. Estudos têm mostrado como a ferrovia modificou a sensibilidade de percepção do tempo. Como assim? Tempo? Olha, tem um reloginho ali. Modificou como as pessoas naquela época se apropriavam lá do tempo.
Para muitas comunidades, o tempo não era mais regido pelo cantar do galo ou as badaladas do sino da igreja, mas pelo horário do trem. Ou seja, elas se baseavam pelo horário que o trem passava, certo? Ah, vamos nos encontrar lá em tal lugar? Pode ser depois do trem do meio-dia, do trem das 15. Às vezes ouvia-se o som passando do trem, aquele apito do trem passando, ou o barulho que o trem fazia quando passava pelas linhas férreas, que é um barulho alto também. E olha, já sabia que podia estar perto do escurecer, ou podia estar próximo da hora do almoço, ou próximo da hora de alguém chegar. Então, o trem também ajudava a ter essa noção de medidas de tempo naquela época. Interessante, não é mesmo? Olha só, e tem um trem passando aqui na nossa telinha. Significa então que está na hora do que será? Hora da nossa atividade. Então agora vamos retomar o que a gente aprendeu aqui na aula de hoje e ver quais foram as contribuições que o trem, que a linha férrea proporcionou para o nosso estado. Vamos lá? Então, pessoal, temos aqui a nossa locomotiva e agora vamos ver de que maneira ela contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado. Então eu vou posicionar ela mais aqui ao ladinho, porque eu vou colocar alguns vagões nela. Primeiro vagão que nós temos aqui, ela contribuiu para o deslocamento de pessoas. Ah, isso a gente já sabe, né, pessoal? Afinal, se tornou muito mais fácil o transporte nessa época. Também contribuiu para a atração de mão de obra. Pessoas sabiam que por onde a linha férrea passavam, a economia ia se desenvolvendo. Então, muitos imigrantes vieram para cá nesta época, todos eles querendo trabalhar lá no nosso estado. Também contribuiu para o escoamento de produtos, tudo aquilo que nós vimos no mapa ali na TV, que era produzido aqui dentro do nosso estado, agora tinha uma maior possibilidade de ser transportado. Agora eu vou colocar aqui na parte de baixo, porque senão não vai caber aí na telinha de vocês, então vou arrumar aqui. Desenvolvimento dos municípios. Também contribuiu para a articulação entre os vilarejos, ou seja, os vilarejos existentes naquela época podiam se comunicar melhor, podiam se auxiliar, podiam de repente ver o que um vilarejo estava inovando e também comprar essa ideia, iam se auxiliando e dessa maneira desenvolvendo. E o desenvolvimento econômico de uma maneira geral, pois afinal, quanto mais pessoas interessadas em vir para o nosso estado, maior a produção, quanto maior o escoamento dessa produção, maior também a economia. Então, para fechar aqui com chave de ouro, foi o desenvolvimento econômico do nosso estado proporcionado pela linha férrea. Joia, agora vamos continuar nossa aula. Então, pessoal, agora podem pegar o material de vocês para nós realizarmos alguns registros sobre a aula de hoje. Vamos iniciar registrando o objetivo da nossa aula, que era conhecer os meios de transporte que contribuíram para o desenvolvimento de Ponta Grossa e do Paraná. Nós vimos ali a contribuição dos tropeiros, né, com o cavalo, o boi, as mulas. Vimos também a contribuição da ferrovia e mais tarde das estradas. Então, vocês terão 3 minutinhos para registrar aí no seu caderno.
Agora, pessoal, o próximo tópico que nós iremos registrar é o que nós aprendemos. Então, podem colocar lá no caderno de vocês. Aprendemos sobre a importância dos meios de transporte para o desenvolvimento de Ponta Grossa e do Paraná e também a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação, que foram evoluindo conforme os meios de transporte iam se aprimorando também. Podem registrar aí no seu caderno, vocês terão 4 minutinhos. Muito bem, pessoal, quero muito agradecer a participação de vocês na aula de hoje. Continuem se dedicando aos seus estudos e nos vemos numa próxima aula. Até mais! Vem aí, Educação Física. Olá, crianças! A nossa aula de hoje é Jogos e Brincadeiras.
trouxemos 3 atividades bem divertidas para vocês brincarem hoje com a gente. A primeira atividade é o cubo mágico. Para essa atividade, vocês irão precisar de uma mesa ou uma bancada, 8 copos. Vocês precisarão identificar esses copos com 3 cores. Aqui nós escolhemos a cor vermelha, onde nós colocamos 3 copinhos em vermelho, a cor azul com 3 copinhos e 2 copinhos na cor amarela. Na frente, vocês precisarão identificar essas 3 cores. Aqui nós fizemos 9 quadrados para deslizar o copo entre eles. Porém, vocês não precisam fazer em casa, apenas com os copinhos vocês conseguem fazer a atividade. Então, o objetivo da atividade do cubo mágico é alinhar os copos sem poder erguê-los, apenas deslizando sobre a mesa. A professora Marcela vai mostrar a atividade pra gente. Vamos lá, professora Marcela? Pode começar. Então, crianças, sempre deslizando o copo sobre a mesa. Não pode erguer. Precisa alinhar, então, as 3 cores. A professora Marcela vai precisar alinhar os 3 copos vermelhos, no meio os 2 amarelos e depois os 3 na cor azul. Sempre deslizando. Essa é uma atividade excelente para o raciocínio. Deslizando. Pode ir e voltar o copo no mesmo lugar, não tem problema. A única coisa que não pode é erguer o copo. Isso, olha, tá quase alinhado o vermelho. Isso, olha lá, a professora Marcela já alinhou o vermelho. Já está conseguindo alinhar a próxima cor, isto. Já alinhou o amarelo e finalizou alinhando a cor azul. Muito bem, professora Marcela. Fácil, né, crianças? Então, o cubo mágico, o objetivo é alinhar as cores. Vamos para a nossa segunda atividade? A nossa segunda atividade de hoje é a sequência de cores, crianças. Para essa atividade, vocês irão precisar de folhas de papel, qualquer tipo de folha. Aqui nós utilizamos o EVA. Vocês podem colocar quantas cores vocês quiserem. Aqui nós optamos pelas 6 cores. Então, essa atividade da sequência de cores, ela é para a memória também, raciocínio. O primeiro componente, o primeiro participante vai saltar sobre uma cor e sair dela. O segundo participante deverá repetir a primeira cor e saltar uma segunda cor. Volta a atividade para o primeiro participante, que deverá repetir a sequência, acrescentando uma terceira cor. E assim nós vamos fazendo até que alguém erre a atividade. Vamos mostrar para as crianças, professora Marcela? Então, as cores que vocês quiserem. Eu vou escolher aqui. A professora Marcela tem que repetir a minha sequência e fazer mais uma. Eu repito a dela e coloco mais uma. Pode ir, professora Marcela. Isto. E assim a atividade vai acontecendo, crianças, né? Aqui nós só mostramos para vocês. Nós vamos continuar brincando, né, professora Marcela? Porque é bem divertido. Uma outra opção é vocês fazerem com números ou com letras, como aqui nós fizemos com as vogais. Então, ao invés de trabalhar as cores, vocês vão saltar sobre a sequência de números ou sobre a sequência de letras, até que um dos participantes erre. Certo, crianças? Fácil, né? Uma excelente atividade para trabalhar a memória. Vamos para a nossa terceira atividade, professora Marcela? Para a nossa próxima atividade, crianças, vocês vão precisar de rolinhos de papel higiênico, tá? Vocês vão precisar de 7 rolinhos para cada jogador. O legal aqui é uma disputa, tá? Jogar com mais alguém. Então, eu tenho 7, a professora Ana
tem 7 ali. Vocês podem substituir o rolinho por copinho, tá? Coloca ele viradinho assim para baixo. Ou potinho de iogurte. Ou até mesmo uma garrafa cortada, tá? Apoiando assim no chão. E vão precisar também de 7 pecinhas. Aqui nós utilizamos essas peças, tá? 7 peças dessa. Mas vocês podem utilizar bolinha, né? Essas levezinhas de bolinha de piscina. Ou vocês podem fazer uma bolinha de papel. Aqui nós fizemos elas um pouco maior, né? Encapamos ela, mas vocês podem apenas amassá-la. Ou vocês podem utilizar também tampinha, ó. Aqui nós demos uma enfeitadinha, mas é uma tampinha de conserva, tá? Para colocar em cima, tá bem? E vamos precisar também de um dado. Pode ser um dadinho comum ou vocês... Aqui nós trouxemos esses dados que foram confeccionados, tá? Com caixinhas de leite e um dadinho maior para vocês conseguirem visualizar melhor aí o número que sair. Como que é essa brincadeira? Nós precisamos jogar primeiro o dado. Eu vou demonstrar uma vez. Joguei o dado. Saiu o número que está aqui para cima, é o número 5, certo? Então, eu vou pegar 5 pecinhas e vou colocar em cima dos rolinhos, assim. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí é a vez do próximo jogar, tá? A professora Ana jogaria e depois passaria para mim novamente. Quando eu voltar para mim, eu vou jogar o dado de novo. Ó, joguei o dado. Caiu exatamente aqui, ó, o 2, que é o objetivo do nosso jogo. Completar exatamente as 7. Aqui eu teria ganho o jogo, ó. Eu colocaria os 2 e conseguiria ganhar o jogo. Mas vamos dar um exemplo, um outro exemplo aqui. Por exemplo, se caísse o número 3, tá? Caiu o número 3, eu vou ter, só tenho 2 pecinhas, né? Então eu vou colocar 1, 2 e agora eu vou ter que tirar para fechar. São 3. Quantos que eu vou ter que tirar, crianças? Isso mesmo, 1. Tirei 1. Entenderam? Nós vamos jogar, né, professora? Que aí vocês vão visualizando e vocês conseguem entender um pouco melhor, para quem não conseguiu compreender ainda. Vamos lá? Deixa eu só tirar as minhas pecinhas daqui. Quer começar, professora? Ou a gente, aí na casa de vocês, vamos tirar jockey-pô? Podemos tirar o jockey-pô ou podemos fazer o par ou ímpar. Vamos o jockey-pô, prof? Jockey-pô. Jockey-pô. Tesoura ganha do papel. Eu vou começar. Caiu o número 5. Pode ir. 2, 3, 4, 5. Pode jogar, professora. Que número caiu? 3. Caiu o número 1. Falta 1 para mim. Caiu o 5, professora. 1, 2, 3, 4. E agora caiu o 5, ela tem que tirar 1. Caiu 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, professora. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, tira 2. 4, 5.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, professora. 1, 2, quase ganhou. 3. Vamos lá. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Quase. 2. 1, tiro 1. 2. Isso! Muito bem! 2. A professora está com sorte. E fechou certinho os 7. E assim, a professora Ana ganhou o jogo. Estava com mais sorte que eu hoje, né, professora? E a nossa atividade de hoje, crianças, foram o cubo mágico, né, a sequência de cores para saltar e o nosso até 7. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.